A senhora acha que tem esse preconceito sobre as pastoras aqui no Brasil? Que algumas congregações dizem que não existe pastora. Qual é a sua opinião sobre isso, por favor? Eu acho que, primeiro, deve ser muito mais abrangente, né, do que no Brasil, mas eu acho que o nosso país tem uma cultura machista. Deixando bem claro, não defendo nenhum dos lados, né? Um se antagoniza ao outro, e aí a gente vai tendo extremos cada vez maiores, né, em defesa, para se defender tanto do homem quanto da mulher. Porém, assim, eu acredito que se nós vivermos a Bíblia e aplicarmos a palavra como ela é, não seria necessário ter bandeiras, nem, né, das feministas, nem dos machistas. Se nós vivêssemos de acordo com a palavra, em amor, com respeito mútuo, não seria necessário, né, tantas manifestações. E dentro da igreja é um lugar que a gente prega o amor, que a gente prega, né, a liberdade em Cristo Jesus, que é uma liberdade diferente da liberdade segundo, né, o Deus desse século. Não seria necessário. Nós nos importaríamos com o quê? Ganhar almas. E na nossa nação a gente tem muito esse preconceito. E eu acho interessante até que quando eu que ganhei o meu esposo e eu que batizei o meu esposo. Oh, glória! Há 4 anos e meio atrás, né? Foi numa visita no lar, pastora Andréia com o esposo dela, que está aqui nos acompanhando. Meu filho, caçula, tinha passado por um processo muito delicado, quase perdemos o João Gabriel. E aí, quando eu retorno do hospital, pastora Andréia, no outro dia, prontamente, esteve no meu lar, no meio da pandemia, para fazer uma visita, né? Ela e o esposo dela, que também é o obreiro, Wanderson. Ela é uma pastora e ele é obreiro, né? A nossa igreja, assim, tem muitas questões confrontantes para algumas pessoas religiosas. E ele aceitou Jesus. Aí fizemos um processo de 1 ano de discipulado, 1 ano depois o batizei, né? E ele está firme na presença de Deus. Porém, o que eu vejo é tão extremo essa questão que muitas pessoas aceitavam uma pastora que tinha um marido ímpio, que não estava na presença do Senhor. E hoje, quando meu marido serve, está na presença do Senhor, as pessoas têm dificuldade de ver, se eles dois servem ao Senhor, por que ela é pastora e ele não? Por que ela é presidente e ele não? Ao ponto de muitos, sabendo que ele não é pastor ainda, que não está no pastoreio, sempre que chega na igreja vai cumprimentar a paz do Senhor, pastor. Sei que tem gente que é carinhosamente, que é brincadeira, mas tem gente que é aquela questão assim, de fazer uma brincadeirinha maliciosa, meio que inconveniente, para trazer assim, como? Ela é e ele não é. Como é que pode isso? Ela é e ele não. Né? Então as pessoas têm uma dificuldade de aceitar algo que, para mim, é muito claro, muito cristalino. O Senhor, quando ele falou que chamou uns para apóstolos, outros para mestres, para pastores, para profetas, o Senhor não, ali foi comum a todos os gêneros. E eu penso que importa que o evangelho seja pregado, que o reino de Deus seja expandido, seja propagado, independente de qualquer bandeira. Né? Lógico, o que está na Bíblia tem que ser respeitado, porém eu não enxergo, dentro da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, eu sou conhecedora, que tenha uma proibição. Mulher não pode pastorear. Eles pegam muito o texto de Paulo, né, pastor? Sim. Que a mulher não pode falar, que a mulher não pode isso, que a mulher não pode aquilo, que a mulher não pode aquilo, o outro, mas, rapaz, cara, a gente tem que analisar a Bíblia Sagrada, para quem estudou teologia, para quem fez alguma faculdade, estudou um pouco de teologia, ele vai entender que a época que Paulo escreveu a epístola, se eu não me engano, foi para Timóteo, a sociedade daquela época estava passando por aquele processo ali, cara. As mulheres não respeitavam seus maridos, né? A gente tem que analisar a Bíblia pelo contexto histórico que ela tem também. A gente sabe que a palavra de Deus ela é espiritual. Nós cremos que na palavra de Deus há salvação, há libertação. A gente tem que analisar a palavra de Deus, cara, pelo contexto da época também. A gente não pode trazer uma palavra que foi escrita há 3.000 anos atrás, vamos juntar todas as escrituras e trazer Deuteronômio para dentro da sociedade brasileira. Aí você vai criar uma loucura sem precedente. Você não pode trazer a lei de Moisés para dentro da sociedade, né? Mas a gente pode pegar algumas coisas muito interessantes. A pastora falou ali, cara, o evangelho, pregar o evangelho é um dever de todos, não é só pastores, né? Só que assim, hoje o que eu olho da sociedade masculina no Brasil é uma sociedade muito omissa, cara. Eu estava num encontro com dessa semana ministrando, eu estava olhando, cara, que lá tinha praticamente 40 mulheres e 10 homens.
Passando no encontro? Você vê, cara, cadê os homens? E as mulheres estão lá. O maior grupo de intercessão do encontro é feminino. Tem 4 pastores, o resto de tudo é pastora. Cadê os homens? Deus vai usar alguém, né, mano? Não, tem que usar. E as mulheres são muito melhores, gente, pra cuidar de gente do que homem, cara. Sinceramente, vamos